Fala professor, meu nome é Lucimar, eu sou estudante do curso de Engenharia de Produção na FAESA e vou estar explicando a primeira parte do projeto. Bem, vamos lá. A viga do meu grupo é uma viga biapoiada, onde nós temos um pino do lado de cá e um apoio simples do lado de cá, aonde que nesse apoio aqui a gente vai ter duas reações, que é a reação horizontal em X e RY, e do lado de cá a gente vai ter uma reação só, que é a reação RY. Como o senhor pode ver, a gente colocou a carga uniformemente distribuída, uma carga triangularmente distribuída, duas cargas pontuais e um momento na viga, com as cotas. Feito isso, eu passei para o diagrama de corpo livre, onde eu desenhei todas as reações do ponto A no ponto B e dividi as seções. Após isso, eu calculei o valor das cargas. A carga uniformemente distribuída era base vezes altura, por ser um retângulo, e a carga triangularmente distribuída era base vezes altura dividido por 2, que deu um total de 15 newtons e 72 kilonewtons. Mais 2 kilonewtons, porque junto aqui na carga uniformemente distribuída tem uma força de 2 kilonewtons para baixo. Sendo assim, partir para o cálculo das reações, né? O somatório das forças. O somatório das forças em X é a horizontal em A, que é igual a 0. A somatória das forças em Y, com setas para cima, positivo, vai ficar RA menos 74, menos 9, menos 15, mais RF. Aqui o momento não vai entrar, que é igual a 0. Logo, a gente vai achar que RA é igual a 98 menos RF. Como eu tinha duas incógnitas na reação em Y, na somatória das forças em Y, eu precisei calcular o momento. Calculando o momento com sentido anti-horário positivo, a gente teve que a força de 74 vezes 5, menos a força de 9 vezes 9, menos 3, que é o momento que já estava na viga, menos 15 vezes 14, mais RF vezes 15. A somatória dos momentos foi aplicada no ponto A. Desenvolvendo o cálculo, a gente achou que a força RF ela é equivalente a 44,93 kN. Aí a gente volta aqui em cima na somatória de forças em Y para poder achar o valor de RA, que vai ser 98 menos RF, 44,93, que dá 53,07. A primeira parte do trabalho foi essa, desenvolver a viga, uma viga biapoiada, desenhar o diagrama de corpo livre e o cálculo das somatórias de forças. Agora o Gabriel e o Vitor, eles vão estar explicando a segunda e a terceira parte do trabalho. Boa tarde, professor. Meu nome é Gabriel. Eu irei apresentar agora o diagrama de força cortante e momento fletor. No método gráfico, nós usamos V, força cortante, é a integral do carregamento distribuído, e o momento fletor é a integral da força cortante. No nosso experimento nós podemos notar que antes da viga não havia nenhuma carga sendo aplicada. Então, na nossa primeira seção, a primeira carga que aparece são os 53,07 kN. Sempre que nós estivermos usando o método gráfico, sempre que nós tivermos uma carga pontual, a nossa força cortante ela ou desce ou sobe. E quando nós calculamos o módulo, encontramos uma função de primeiro grau. Por isso que ela é uma reta inclinada que depende do valor de V. E quanto mais alto, maior será a inclinação. Na segunda seção, nós temos um carregamento distribuído e constante, o que nos dá uma função de primeiro grau. A resultante dessas forças aponta para baixo, então nossa linha gráfica acompanha esse movimento. Nesse caso, ao integrar a força cortante, nós temos uma função do segundo grau, e por isso gera essa parábola. Agora, indo para a terceira seção,
Nós também temos uma carga pontual sendo aplicada, portanto, novamente uma função do primeiro grau. Nossa força cortante não apresenta inclinação, portanto, a linha do gráfico apenas segue a queda aqui. Porém, no gráfico do momento, ela apresenta aqui uma leve inclinação, mesmo que imperceptível. Na quarta seção, nós temos um momento sendo aplicado à viga. Nesse caso, a nossa força constante, a força cortante, ela é contínua, né? Porém, no diagrama de momento, esse momento que está aplicado à viga aparece na forma de uma queda abrupta, que é essa linhazinha aqui. Depois dessa queda abrupta, a linha gráfica ela segue de forma contínua com a mesma inclinação da seção anterior. Na quinta seção, nós temos uma carga distribuída sobre a viga, que aumenta conforme se aproxima aqui do RF. Para esse caso, a nossa força cortante apresenta uma função do segundo grau e o momento fletor uma função do terceiro grau. Na sexta e última seção, nós temos também uma carga pontual, portanto aqui uma função do primeiro grau. Nossa força cortante no gráfico não apresenta inclinação, mas sobe até atingir o ponto zero em y. E no gráfico do momento, por ser uma função do primeiro grau, ela apresenta uma inclinação e sobe novamente até atingir também o ponto zero. Boa tarde, pessoal. Me chamo Vitor e eu vou estar explicando aqui. A gente tem essa nossa viga aqui com essas cargas que o Leucimar já deve ter apresentado. E aqui eu fiz o cálculo da diagrama de corpo livre de cada seção e as cargas internas, né? V e M. E vou estar explicando aqui como é que foi feito esse cálculo e os resultados obtidos. Bom, aqui foi feita a primeira seção, né? AB, BC, CD, DE e EF. Aqui estão os cálculos. Vou estar mostrando aqui como é que foi feito. Dividi a seção aqui, seção AB, e fiz o cálculo aqui da somatória para achar o V. E aqui também o do momento. Vou mostrar aqui. Bom, nesse caso, se a gente integrar aqui, vamos achar esse resultado, mais uma constante. Beleza. Aqui vou estar mostrando a segunda seção. Realizamos o cálculo aqui, que essa carga aqui de 18 kN por metro. Jogamos na fórmula. E achamos o resultado do V. Mesma coisa fizemos com o momento. A carga aqui, no ponto A, vezes a distância, mais o X de onde fica a força. E novamente. E aqui mesma coisa. Pegamos ele, vezes o X, o meio X, né? O X sobre 2. Aqui é a mesma coisa. Se a gente integra esse valor, o V, a gente acha a mesma coisa, mais uma constante. Que nós encontramos aqui. Essa constante, aqui se a gente substituir 53,07 vezes o 3, nós vamos achar esse valor, que é onde ela inicia. Aqui é onde ela termina e aqui é onde ela inicia. Que é onde nós jogamos aqui no gráfico. O ponto A termina aqui e aqui é onde inicia o ponto B. Agora na seção CD. A seção CD, a nossa distância, como podemos ver aqui, é de 2 metros. Aqui era de 4 metros. A distância BC era de 4 metros. Nesse caso, a gente poderia também substituir o valor de x aqui por 4 e nós acharíamos essa constante, que é onde ela termina na seção C. No ponto C é onde ela termina. Fazendo a substituição do x por 4, nós vamos achar este valor. Aqui na seção CD, nós pegamos as cargas
e encontramos esse valor, menos 20,93 kN. No momento nós fizemos o cálculo também, novamente, o 53 pela distância, que seria o 3 mais 4, e aqui se torna x, a distância se torna x, e o 74 aqui, nós vamos multiplicar apenas pela metade, já que ela está no meio da distância, mais o x também. E novamente aqui se a gente pegar esse valor e fizer integral, nós achamos esse resultado. E aqui, se a gente substituir o x por 2, nós vamos achar onde ela termina. Substituindo por 0, achamos onde ela começa no gráfico, que é aqui. Substituindo por 2, vamos achar onde ela termina no gráfico, que é aqui. E aqui é a mesma coisa, seguimos o mesmo princípio. Fizemos a seção, pegamos as forças pelas distâncias delas, mais o x, como podemos ver aqui, 53 aqui, agora a distância já é 9, mais x, 74, que seria o 2, que ela está no meio, mais o 2, mais o x. E aqui que seria o 9x, a distância. E, novamente, se a gente calcular aqui, a gente acha esse resultado, substituindo no 2. E assim, a gente termina na última sessão. Aqui, mostrar para vocês aqui. Bom, pessoal, explicando aqui a última sessão. Nesse caso aqui nós vamos fazer o mesmo esquema, mas como aqui a carga é triangular distribuída, nesse caso nós vamos ter que fazer um pouco diferente. Para achar esse último valor aqui, nós vamos ter que pegar a carga por metro, não é a carga total dela, concentrada, onde ela vai estar concentrada, vai ser a carga por metro dela. Nós vamos multiplicar por x e dividir pela distância. E depois nós vamos multiplicar por x sobre 2. Nós vamos achar aqui esse valor de 10x² sobre 6. E vamos jogar aqui. Aqui nós achamos esse valor para ver. Quando a gente faz o cálculo aqui das forças, o mais 53, que é o AY aqui, e as forças negativas que estão atuando sobre ele. Nessa parte em V, nós não vamos usar esse momento, não utilizamos o momento. Então vamos achar apenas esse valor. Aqui, nós vamos fazer aquele mesmo esquema, pegar as forças vezes a distância mais o x que não sabemos. Então pegamos aqui a carga positiva, nesse caso ao contrário, negativa, 12 a distância, mais x, aqui o 74 vezes a distância, que seria a metade dela aqui, que é onde está a força. Mesma coisa com o 9, e nesse caso aqui nós vamos utilizar o momento. Mas o momento ele vai ser o contrário, ele vai fazer uma força positiva, então ele vai ficar o valor contrário das forças anteriores que estão para baixo. E aqui a gente substitui por esse valor que encontramos. Nossa fórmula final, como ficou? Ficou como se a gente integrasse esse valor mais uma constante. Por que aqui ela está dando diferente do que dá aqui? Aqui, se a gente substituir, eu fiz o cálculo substituindo pela distância aqui, onde dá 3, nós vamos achar esse valor, 91,84. Porque nesse ponto aqui, no ponto E, ela não vai começar onde terminou o ponto DE, por causa dessa força que joga ela para cima. Então por isso ela deu 3 diferente no cálculo. E substituindo, nós vamos zerar aqui. E assim que fizemos o cálculo, fizemos aqui o gráfico, os dois desenhados. E é isso. Espero que esteja bem explicado. Novamente mostrando aqui os cálculos.
por sessão, cálculo de cada sessão, bem simples, bem tranquilo. E obrigado.